em 1 Reis, capítulo de número 17. Amém? 1 Reis 17. Quem achou, diga amém. Diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cujo a face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-se daqui, vai para o lado do oriente, e esconde junto à torrente do rio Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que ali te sustentarão. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Versículo 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E ele bebia da torrente. Versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei a uma mulher viúva que te dê comida. Amém? O tema da palavra de hoje é: não questione as ordens de Deus. Soberano Senhor, eterno e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu peço, Pai, que o Senhor venha operar nesta noite tremendamente, e que a tua palavra, Senhor, possa vir de acordo com as necessidades do nosso coração. Pai amado, que o Senhor venha corrigir, exortar, renovar, como o Senhor quiser e como o Senhor querer. Pai, esconda-me atrás da tua cruz, que eu não apareça, mas que o teu Espírito Santo apareça, e que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Antes de você assentar, cumprimente o teu irmão e diga: a palavra de Deus te abençoará nesta noite. Eliane, como esse culto está à mercê do Espírito, se te começar a acontecer alguma coisa, e se você lembrar de algum hino espiritual que venha calhar do que está acontecendo, você pode colocar, tá? Eu não sei o que vai acontecer. Amém? Ele disse que ele já está aqui, que vai fazer, então amém. Glória a Deus. Deixa eu fechar a Bíblia aqui. Não converse com o teu irmão, né? Vamos aproveitar o máximo do tempo, amém? Amados, eu li um trecho da palavra de Deus que eu creio que você já conhece, e é muito comentado sobre os 3 anos e meio que ficou sem chuva em Israel, precisamente em Samaria. E talvez você se pode até questionar dizendo: mas por que Elias fez esta oração, pedindo que não chovesse? E se a chuva é uma bênção de Deus, qual o motivo que ele fez? Que ele pediu que nem orvalho caísse e nem chuva? Então vamos lá, para você entender. Nesta época aqui, o rei de Samaria era Acabe. Esse rei, Israel, Samaria, ele reinou 22 anos. Durante o seu reinado, ele realizou coisas abomináveis aos olhos do Senhor, que não foram aprovadas por Deus. Segundo relatos bíblicos, ele foi o pior rei em relação a Deus. Ou seja, tudo que não podia fazer, ele fez, ao ponto que ele desagradou completamente
o Senhor dos Exércitos. O que ele fez? Primeiro, ele casou com Jezabel, que era de outra nação, dos cananeus, e que na terra dela o Deus não era o Deus de Israel, era o Deus Baal. E ao casar com Jezabel, ele se tornou um banana, e quem dava as ordens era ela. Então ela mandou construir ali um templo para o Deus Baal, e o povo de Israel passou a adorar. Quem é o Deus Baal? Talvez você vê lá os 450 profetas de Baal. Quem é o Deus Baal? Deus Baal era um deus cananeu, conhecido como Deus da fertilidade, Deus da tempestade, da chuva, o Senhor, ou seja, o Senhor dono da terra. Aí então você vai entender por que Elias afrontou Acabe. Porque em Israel estava sendo ensinado que o Deus que mandava chuva e prosperidade, tudo ali, era Baal. Então, Elias, para provar para o povo de Israel, para que eles pudessem se arrepender dos caminhos que eles estavam trilhando e voltar a adorar o Deus de Israel, ele foi até Acabe e ele disse: você está adorando a Baal, né? Vocês estão falando que é Baal que faz chover, que é Baal que é o dono da terra, então tá. Então a partir de hoje, não vai cair orvalho e não vai chover, até segunda ordem, até uma outra ordem minha. Com certeza Acabe olhou para ele e falou assim: sai daí, ô Pascoalião, você acha que você é mais forte do que Baal? Tá, só que acontece que Deus aprovou, ouviu a oração de Elias. Agora você imagina o que acontece com uma nação ficando 3 anos e meio sem chover e sem cair o orvalho? Parou, a economia foi a zero, ao ponto que Acabe e Jezabel queriam matar Elias de todas as formas. E quando eles começaram a procurar Elias para matar, por causa desta oração, o Senhor disse para Elias: agora você vai fugir, você vai para a torrente do rio Querite, e lá você vai ficar lá, até segunda ordem. Tá, tudo bem. E aí ele disse: e tem um detalhe. Os corvos vão levar comida para você de manhã e de noite. E a água, você vai beber do rio. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Você já viu o urubu levar comida para alguém? Você nunca viu, né? Mas você sabia que o nosso Deus manda na natureza, né? E a Bíblia diz aqui que eles levavam de manhã e à tarde. Certo? E eu não sei se você observa aqui, Elias não questionou. Ele não disse assim: Senhor, mas o urubu vai trazer comida para mim? Nunca vi isso. Coisa que nós fazemos hoje. Quando Deus fala alguma coisa, isso é impossível acontecer, você acha que vai acontecer? Né? Tá, tudo bem, ele foi. Tá? Acontece que os dias foram passando, a seca foi aumentando, o rio secou. Aí o Senhor disse para ele assim: agora você levanta, vai para Sarepta, eu vou preparar uma viúva que vai te acolher. Você vai ficar lá até segunda ordem. E ela vai te dar comida. Não sei se você sabe, você leu aqui, Sarepta não pertencia àquele território. Era terra de Sidom. Ele foi. Também não falou: o que é que eu vou fazer em Sarepta? Quem que é essa viúva que vai me dar comida, Senhor? Qual é o nome dela?
Qual então o endereço? Passa a localização. Ele não questionou. Por que Elias ouvia, fazia e não questionava? Porque ele sabia o Deus que ele servia. E ele foi. Quando ele está chegando em Sarepta, a hora que ele entrou, tinha uma viúva catando lenha. O Senhor falou, é essa. Aí ele disse para ela assim, a senhora pode me arrumar um pouco de água? Ela pegou, sim. A hora que ela virou as costas, que ela estava indo, e ele falou assim, me traz também um pedaço de bolo. Aí ela virou e falou assim, meu senhor, eu estou pegando esses 2 gravetos aqui, porque eu tenho em casa pouquíssimas farinhas. E o senhor sabe que a seca está violenta. E eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho comer, e depois nós vamos esperar a morte, porque não tem mais comida. Não tem aonde comprar farinha. E eu também não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, seguinte, então você vai lá, faz um bolo pequeno para mim, traz para mim primeiro, porque depois você volta e faz outro para você e para o teu filho, porque não vai faltar farinha na sua panela. Olha para o teu irmão e fala assim, se você fosse a viúva, o que você responderia para ele? Você falaria assim, você está louco? Não te conheço. Mas ela foi, obedeceu, fez o bolo para ele. A hora que ela voltou, a panela estava cheia. E aí diz a minha Bíblia e a tua, que eles comeram, e enquanto durou a seca, não faltou farinha e nem azeite na casa dela. Quando o Senhor pediu para ele ir para o vale do Ribeira de Querite, ele abaixou a cabeça e foi. Quando o Senhor pediu que ele saísse de lá e fosse para Sarepta, ele acatou a ordem e foi. Agora, eu não sei se você observa, na viúva já começam os questionamentos. Quando ele fala assim, faz um bolo, traz um pedaço de bolo para mim, ela vira para ele e falou assim, como? Se eu só tenho um pouquinho de farinha que dá mal um bolinho para mim comer com meu filho e morrer? Quando Jesus chegou no tanque de Betesda, ele chegou com um paralítico que estava lá, que era paralítico há 38 anos, e que fazia muito tempo que ele estava ali. Ele fez a seguinte pergunta para ele, você quer ser curado? Aí o paralítico virou e falou assim, mas como? Assim que o anjo desce e mexe na água, sempre desce outro na minha frente, ninguém me coloca no tanque. Jesus não perguntou para ele de que forma ele ia entrar no tanque, se alguém cortava a fila. Jesus não perguntou isso para ele. Jesus disse para ele, queres ser curado? A resposta do paralítico é a nossa, do século 21. A resposta da viúva de Sarepta é nossa, do século 21. Que nós olhamos as dificuldades e esquecemos do poder de Deus. O paralítico não tinha esquecido que aquele que estava perguntando para ele, quer ser curado, é o mesmo que agitava a água.
Ele não disse para ele assim: você quer que eu te coloque no tanque? Não, ele falou: queres ser curado? O paralítico já disse: mas não, como que eu vou ser curado? Eu não consigo mexer, e quando eu vou tentar cair, já caiu outro na minha frente. Estou aqui há muito tempo, Mas Jesus não perguntou quanto tempo ele estava lá, não perguntou se alguém furava a fila, não perguntou se ele precisava de ajuda. Jesus perguntou para ele: queres ser curado? É a pergunta que Jesus faz para você nessa noite. Você quer ser transformado? Você quer ser curado? Quando Jesus estava lá no deserto, ele pergunta para os discípulos assim, sabendo o que ia fazer, ele pergunta assim: o que faremos para alimentar essa multidão? Aí André responde: Senhor, 200 denários de pão não compra. 200 denários não dá para comprar pão para todo mundo. Ele não perguntou quanto custava. Ele não falou assim: André, quanto fica para nós alimentar essa multidão? Essa não foi a pergunta que ele fez. Ele perguntou: o que faremos? Se André tivesse um pouco mais de temor, conhecesse o Senhor que ele estava servindo, ele responderia igual Ezequiel, e respondeu: Senhor, é o Senhor que sabe. E muitas vezes nós falamos que nós servimos ao Senhor, que nós confiamos no Senhor, só que quando o Senhor manda nós fazer determinadas coisas, nós começamos a arrumar desculpas e arrumar problemas e colocar dificuldades. Como que eu vou prosperar se tem muita gente no mesmo ramo que eu? Como que eu vou chegar lá se tem gente mais capacitada do que eu? O Senhor não está perguntando da tua concorrência, Ele está dizendo que eis que eu estou contigo. Ele não está perguntando se o Brasil tem crise. Ele não está perguntando se tem muita gente que faz o mesmo serviço que você faz. Ele não está perguntando se muita gente já morreu da doença que você está. Ele não está perguntando, ele só está perguntando: queres ser curado? Ele está perguntando: queres e me ajuda? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Agora, uma resposta inteligente. Um leproso, vendo Jesus, ele veio correndo. Ele sabia que ele não podia se aproximar, porque ele tinha que ficar isolado. Ele não podia se aproximar de ninguém. Era contra o protocolo da época. Ele não podia se aproximar da multidão, mas quando ele viu Jesus, ele não se importou, ele correu e chegou perto de Jesus assim e falou: mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Aí Jesus falou assim: olha, eu vou te encaminhar para um especialista. Não. Na hora que ele parou, todo leproso, fedorento, ele disse: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Jesus disse: eu quero, seja limpo. Talvez nesta noite você entrou aqui aflito, necessitado, angustiado, oprimido. E talvez a pergunta do leproso pode ser a mesma tua: se o senhor quiser, o senhor pode me abençoar. E a resposta dele para o leproso é a mesma para você: eu quero. Então o que você vai pedir para ele? Curva sua fronte. Alicanta la xaluá. Se o senhor quiser, o senhor pode abrir as portas que estão fechadas. Se o senhor quiser, o senhor pode curar a minha enfermidade. Se o senhor quiser, o senhor vai me dar condições para saldar as dívidas. Se o senhor quiser, o senhor pode salvar a minha família. Se o senhor quiser, e a resposta dele para você é: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, aleluia. Pois é, amados.
Muitas vezes nós respondemos para Deus não segundo a sua glória e não segundo o seu poder, mas nós respondemos para Ele segundo a nossa dor. Está doendo demais. Não tem jeito. Pois é, vou contar uma historinha para você. Um homem cristão, fiel a Deus de tudo, ele perdeu a hora de manhã. Aí ele levantou correndo, foi pegar o carro não pegou. Aí ele foi para o ponto de ônibus, o ônibus atrasou. Na hora do almoço ele pediu um lanche e veio outro lanche, não foi aquele que ele pediu, veio trocado. E ele foi ficando nervoso. Aí ele chegou na casa dele. Falou, agora pelo menos eu vou chegar em casa com esse dia estressante que eu tive. Vou ligar lá minha bacia elétrica lá, vou colocar meus pés lá dentro e vou para aliviar. Na hora que ele ligou, não funcionou. Aí ele tomou banho. Ele chegou para Deus nervoso, cheio de razão. Senhor, o Senhor diz que o Senhor sempre está comigo, mas que Deus é o Senhor? Perdi a hora, o carro não pegou, o ônibus atrasou, o lanche que eu pedi veio trocado. A hora que eu ia relaxar meus pés, não funcionou. E o Senhor ainda me diz que me ama? Aí o Senhor falou, filho, preste atenção, eu vou te explicar com detalhe. Quando você dormia, o anjo da morte aproximou de você. Então eu deixei você dormindo, enquanto Miguel tirou ele de perto de você. Mas como você não tinha esse conhecimento, você levantou apressado e foi pegar o carro. Mas acontece que no teu trajeto tinha um motorista alcoolizado, naquele mesmo horário. E ele ia bater no teu carro. Então é por isso que eu não deixei você pegar o carro. Sabe por que o ônibus atrasou? Porque aquele ônibus, se ele passa no horário, ia ter um acidente e você ia ficar ferido. Então atrasou. Sabe por que o teu lanche veio trocado? Porque a pessoa que preparou o lanche que você pediu estava com virose. E se você comesse, você ia ficar doente. Mas como você está esperando aquela promoção que eu preparei para você e você não pode faltar, então eu troquei o lanche, porque você precisa estar presente. E a tua bacia elétrica não funcionou, porque a tomada está em curto-circuito, está dando curto. Você ia pôr fogo na casa. Aí ele falou, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Aplauda o Senhor. Muitas vezes as coisas não estão dando certo para nós. Não é porque Deus não quer, é que Deus está nos livrando de um problema. Sabe por que aquela porta que você pediu, bateu, ela não abriu? Porque você não ia gostar do que você ia encontrar do lado de dentro da porta. Então Deus preservou você. Entenda isso. É que muitas vezes nós somos apavorados demais e nós queremos questionar as coisas que Deus tem para nós.
Se Deus manda fazer algo, nós queremos saber como que é para fazer, que jeito que é para fazer, conforme é para fazer. Nós não agimos como Elias, nós não obedecemos. E é por isso que Deus muitas vezes não habita e não confirma as nossas orações. Porque nós não confiamos nele de verdade, como ele tem que confiar em nós. Se nós não confiamos nele que é santo, ele tem que confiar em nós que somos pecadores. Não trocamos os valores, não? Mas muitas vezes, você sabe por que nós questionamos? A resposta está em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 7. Porque nós duvidamos. E é exatamente por isso que nós não recebemos. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança o seu rosto e lhe será dado. Vamos lá. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Próximo. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Senhor, cura. Mas olha, eu vou te contar, viu? Tem tanta gente que essa enfermidade, será que Deus vai me curar mesmo? Não vai, mano. Já falou que já não vai receber. Mas será que esse trabalho da minha mão vai ficar conhecido em todo o território nacional? Será? Não. Você está duvidando? Não vai. Será que eu vou ser um bom profissional reconhecido por todos? Você está duvidando? Não vai, não. Como disse, faltava soltar aquela vozinha. Não vai não, não vai não. Está entendendo? Mas confia nele. Elias poderia dizer assim: Senhor, o que eu vou fazer lá na torrente do Ribeira? Vou fazer o que lá? Lá não tem nada, vou comer o quê? Mas o Senhor disse para ele: vai para lá, que eu vou mandar os corvos levar comida para você de manhã e de tarde. E quando o rio secou, o Senhor falou: vai para Sidom, vai para Sarepta, porque lá uma viúva vai te sustentar. E quando a viúva falou para ele: eu não tenho farinha, o Senhor podia dizer: Senhor, o Senhor mandou aqui para ela tratar de mim, e acontece que a mulher não tem farinha. Mas o que ele fez? Não foi o Senhor que mandou? Foi, ele falou: faz um bolo pequeno para mim, depois você faz outro, porque enquanto você fizer o bolo para mim, o meu Deus, o Deus de Israel, vai multiplicar a farinha da tua panela. Por quê? Porque foi ele que me mandou aqui. O Senhor fala para você assim, ó: vou te dar um emprego em tal empresa. Aí você chega lá, a pessoa fala assim: infelizmente a vaga que tinha nós preencheu ontem. Aí você fala assim: Senhor, o Senhor mandou para cá, nós já preencheram a vaga. Você tem que dizer: Senhor, foi o Senhor que mandou, não foi? Se é o Senhor que mandou, estou aqui. Se ele fosse nós, se Elias fosse igual nós ia falar: Senhor, o Senhor me manda para cá, para uma viúva, dá comida para mim, ela diz que não tem. Mas como ele era um servo de Deus, o que ele falou? Senhor. Aí ele disse para ela: então faz o seguinte, já que você não tem, então você pega aqui, você tem, faz um bolo para mim. Aí depois você volta lá dentro, você vai ver na panela que vai ter farinha. Agora cutuca o teu irmão e fala: se você fosse viúva, você faria o bolo para ele? Vamos lá para o deserto de novo. Você sai da sua casa, você está sabendo que Jesus está fazendo prodígios e maravilhas, e então você fala: olha, eu vou conhecer esse Jesus. Aí você pega, prepara 5 pães pequenos e 2 peixinhos, você coloca no embornazinho, né? Coloca lá e fala: vou picar lá no deserto com Jesus, meu lanche está garantido aqui, ó. Acontece que você levou o lanche, as outras 15 mil pessoas não levaram. E você está lá no meio. Tem meu lanche. De repente o discípulo chega para você e fala assim: o mestre está pedindo os teus 5 pães e os seus 2 peixinhos. Pergunta para o teu irmão: você daria?
Jesus, mas não tinha acontecido nenhuma multiplicação de pão ainda. Você daria? Hoje é fácil nós dizer, eu dou. Por quê? Porque você que ouviu na Bíblia que ele fez um milagre. Lá ele nem imaginava o que ia acontecer. É fácil hoje, porque você sabe o final. Aí o menino pergunta, quem está pedindo meu lanche? Jesus? Ah, para Jesus eu dei o lanche. Entregou. Aí sobrou 12 cestos cheios. O que Jesus falou para os discípulos? Pega para vocês, leva para casa, leva para casa. Jesus falou assim, pega os 12 cestos e devolva para o menino. Você imagina o menino depois vendendo pão e peixe no deserto, que ele falou assim, vocês não trouxeram lanche? Jesus multiplicou ontem, agora hoje quem tem para vender sou eu. Agora eu quero contar algo para vocês. Recentemente, há uns dias atrás, eu cheguei diante de Deus e disse, Senhor, eu estou cansado. Minha cabeça pensa, meu corpo não ajuda. Eu não tenho mais o vigor que eu tinha alguns anos atrás. Me sinto fraco, abatido. Eu vou parar. O Senhor prepara outro para conduzir teu povo com mão forte. Para que ele possa seguir em frente. O Senhor virou para mim e falou assim, permaneça de joelho, que daqui a pouco você tem a resposta. Aí de repente meu celular deu um sinal que chegou mensagem. Eu abri. Um pastor amigo meu. E ele mandou assim. O celular dele é daqueles que manda e depois apaga, sabe? Eu já catei o vídeo e depois eu copiei. Ele falou assim, estava orando. E o Senhor mandou mandar esse vídeo para você. Aí eu abri. Aí o pregador estava dizendo assim, não pare. O Senhor ainda precisa de você. Se você parar, muitas vidas vão perder a fé. Porque mesmo você estando da forma que você está, você é exemplo para muitos. Se você parar, porque vou ser sincero, eu falei, Senhor, eu vou parar, não vou ficar em lugar nenhum, vou ficar eu e o Senhor aqui. Se você parar, vai ser um cálice a menos na ceia, um assento a menos na igreja, a mais na igreja. E muitas vidas que precisam ser alcançadas não serão, porque elas eu direcionei a você. E quando eu ouvi isso, o Senhor pegou e falou assim, domingo eu vou estar presente no culto e vou falar contigo. Eu vou renovar aquela igreja, vou renovar as forças.
Eu vou renovar aquele povo. Eu quero dizer o seguinte, amados. E o pregador diz assim: tem muitas pessoas que te ouvem no rádio e que te conheceu no passado e que te conhece hoje e que congrega com você, muitos deles, que quando fala em fé, eles não lembram de Paulo, eles lembram de você. Pois é, irmãos, se você está aqui nessa noite e o teu fardo está pesado, a tua luta está maior do que as suas forças, eu transfiro esse recado para você. O Senhor precisa de você. O Senhor precisa de você naquela empresa. O Senhor precisa de você nesse ministério. O Senhor precisa de você. O Senhor precisa de você. Vira para o teu irmão e fala: o Senhor, o dono da seara, precisa de você. Ele precisa de você. Receba esta ordem. E uma coisa que ele me revelou: os irmãos lembram o dia que eu estava indo embora na construção e que um carro entrou na pista contrária? Pois é, aquele dia seria meu último dia de vida. Meu círculo de vida terminava aquele dia. Foi exatamente por isso que ele revelou para o calheiro que estava em cima, que é um servo de Deus: falou assim, ora para o pastor, ele vai pegar a pista. E ele disse: e eu não prorroguei os teus dias à toa. Fala, Senhor. O Senhor está dizendo assim, que nós não devemos fugir das batalhas, das lutas, das dificuldades. Nós devemos encará-las com determinação, porque no controle delas Ele está. Muitas vezes os nossos questionamentos, os nossos porquês, atrapalham o agir dEle. Porque surge dúvida no nosso coração, e aonde tem dúvida eu não posso operar. Então, quando receberes algo meu, não pergunte, não questione, faça. Porque se fui eu que mandei, com você estarei. Se foi eu que determinei, realizarei. Só não fale aquilo que não falei. Só não conte aquilo que não pedi para contar. Só não fala que viu aquilo que não te mostrei. Mas obedeça. Porque todos aqueles que fielmente me obedecer, eu os honrarei até o dia do nosso encontro eterno. Senhor, encha a tua igreja agora, Pai. Encha teu povo, Senhor. Aleluias. Aleluias. Amém. Amém. Amém.
Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23.